Por exemplo, numa comunicação normal, você distingue categorialmente sujeito e objeto. Você distingue categorialmente mundo exterior e mundo interior. Numa determinada processo esquizoide, você tem uma confusão entre o interior e o exterior. Você tem uma compreensão, o emprego da linguagem, ele é independente do contexto, ele é permitido trabalhar independente do contexto e, sobretudo, o indivíduo ele consegue diferenciar entre o signo, aquilo que é representado, o conteúdo semântico, o significado e o referente. Qualquer indivíduo, por mais incompetente que o seja, consegue fazer essas distinções de signo, no estado normal de comunicação, entre signo, significado e referente. Coisa que em alguns processos patológicos você tem uma confusão e aí pode expressar uma distorção sistemática. Você tem uma capacidade de distinguir mundo exterior, mundo interior e o mundo social. O que é uma questão relacionada ao interno, o que é uma questão relacionada aos objetos e o que é uma questão relacionada às regras que regem a ação. Você consegue fazer distinções categoriais numa comunicação normal. E num processo patológico, essas competências acabam sendo distorcidas. Você tem uma capacidade de distinguir, exatamente por essa diferenciação categorial, você consegue distinguir entre o ser e o aparecer. Em alguns processos esquizoides, você acaba tendo uma confusão, você começa a ter problemas na capacidade de distinguir o ser e o aparecer. A ponto de você poder, de repente, tacar fogo na casa, porque tem um estranho na casa te perseguindo, um cara no surto. Na verdade, ele se viu no espelho. E ele não consegue se ver no espelho, pensa que é um outro, e taca fogo na casa e morre. Porque o seu outro não foi reconhecido dentro de uma determinada manifestação no surto que o sujeito tem. Você não consegue fazer essas distinções básicas. É lá. Bem, você tem a capacidade de fazer um uso reflexivo da linguagem, que é essencial para Habermas, porque o nosso uso não é somente o uso analítico. A gente não apenas analisa as coisas, mas também tem a capacidade de refletir sobre perspectivas, a partir do uso dos pronomes. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. O uso dos pronomes permite você alternar perspectivas que te permite pensar em termos de expectativas de comportamento. Você consegue alternar a perspectiva do eu para a perspectiva do tu, que para o Habermas é aquilo que permite uma intersubjetividade, essa alternância entre eu e tu. E, por sua vez, quando você se coloca na posição do ele, o ele é o objeto. É o que permite você se referenciar a um terceiro, que é o elemento do mundo objetivo, diante do qual eu e tu estamos nos entendendo. Então, você tem um uso reflexivo da linguagem que, no estado normal, as pessoas conseguem fazer essa reciprocidade de perspectivas, essa alternância de perspectivas. Quando há um desentendimento, muitas vezes você fala assim, veja do meu lado, veja pela minha perspectiva o que eu quis dizer. Um indivíduo, muitas vezes, pode mostrar a incapacidade de fazer essa alternância de perspectiva. Isso tem muito em Facebook hoje em dia, né? Ou seja, há distorções sistemáticas o tempo todo no Facebook, onde você não consegue fazer essa mínima mudança de perspectivas para conseguir entender o que o indivíduo está falando da perspectiva dele, não da sua perspectiva. Vai lá, Diogo, passei por. Bem, pragmático universal vem depois. Desenvolve boa parte disso que ele já apresentou ali no artigo sobre Gadamer. Vai lá, passa aí. Rapidamente, é uma teoria da linguagem. Ele apresenta outras possíveis, só que ele está empreendendo essa aqui. Tem teoria da gramática, você tem fonética, sintática, semântica, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com uma teoria das regras generativas, universais e transcendentes, ou seja, necessárias para qualquer ato performativo de comunicação entre dois sujeitos que buscam entendimento. Há dois sujeitos, no mínimo dois sujeitos, que buscam se entender em torno de algo. E eles vão ter que, para se entender sobre determinada coisa, tem que lançar mão de determinadas pretensões de validade. E, caso necessário, honrá-las. É nisso que ele está preocupado. E a teoria dele se pretende universal. Se você quer se entender sobre algo, você irá ter que cumprir com certas pretensões de validade.
Tá? Segue aí. E quais são elas? Basicamente, ele fala em 3, normalmente, às vezes em 4. São importantes as 4. Tá? Uma pretensão de validade é no modo cognitivo, que é quando você está... passa aí, por favor, para o próximo. Vai, esse aqui. O cognitivo é aqui. É quando você se refere à natureza externa. Quando você lida com uma determinada manifestação de coisas que é tida como objetiva. Ou seja, independente da sua interioridade e também independente da relação que você estabelece com o tu, diante do entendimento. O que ele fala? Há uma pretensão de validade que é acionada em toda ação comunicativa, que é aquela de veracidade. De verdade, sobre o estado de coisas. Quando você busca se entender sobre algo, você quer se entender sobre algo. A sua ação, ela busca um entendimento comunicativo com pelo menos mais um participante. Para que ela seja uma ação comunicativa, digamos, genuína, realizada enquanto tal, você não tem como, ao mesmo tempo, fazer uma afirmação sobre o estado de coisas como verdadeiro, não tem como você fazer uma afirmação sobre o estado de coisas sem que você esteja sob a responsabilidade de provar que aquele estado de coisas que você disse é aquilo que você constatou. Você não pode buscar se entender e dizer uma falsidade numa ação voltada para o entendimento, dizer algo que é errado em relação ao mundo objetivo e não ter que honrar com essa consequência. O mais interessante não é a verdade que é a constatativa, porque ela pode operar segundo o modo monológico. O mais interessante são essas 3 outras: a normatividade, a subjetividade e a intersubjetividade. Numa determinada relação comunicativa, quando 2 indivíduos ou mais buscam se entender sobre algo, eles têm que ter um determinado acordo diante de um estado de valores ou regras, diante do qual eles se entendem. Você não tem como se entender sobre algo sem pressupor que há um estado de coisas, há um estado de regras e de valores que são consensuais entre vocês. Mas também vocês podem entrar em querela diante disso, vocês podem mostrar um conflito diante disso. Vocês podem dizer, aquilo que você considera como valor legítimo não é um valor legítimo. Aquela regra que está regendo sua ação não é uma regra que está regendo sua ação. Só que exatamente o ponto é exatamente este. O ponto é que não importa se os valores são vistos como indiscutidos ou não. O que importa é, quando você busca se entender, você tem que se referir a esse estado de coisas que são relativos à justiça ou relativos a valores, e ter que prestar contas a esses valores caso eles sejam questionados. Você não tem como, ao mesmo tempo, fazer uma afirmação pragmática diante do mundo e querer dizer, diante do entendimento, que nós nos entendemos, mas nós não estamos de acordo diante dos valores. Vocês podem se compreender um ao outro, mas se vocês se entenderam, buscar o consenso, vocês têm que se referir a um estado de valores que tem uma base consensual, ou então discutir sobre ele. Um terceiro ponto é o da natureza interna, da subjetividade, da sinceridade, que é um dos mais frágeis, que é um dos mais interessantes do ponto de vista do processo de distorção da comunicação. Lembra que a gente falou que, quando ele falou lá do Gadamer, as pessoas podem achar que estão se entendendo sobre algo, mas elas não se entendem. Elas acham que chegaram no consenso, mas na verdade elas não chegaram no consenso. Porque a própria intenção não é aquela que as pessoas acreditam que a própria intenção manifesta não é a mesma intenção que é a mais importante que é a latente. Você pode ter uma duplicidade no entendimento.
E neste ponto, a intenção é importante. Quando você busca um entendimento, o entendimento pode ser falso. Pode haver uma intenção latente que não foi expressa, ou que não foi posta em jogo. E essa intenção, ela pode ser uma intenção que não foi posta em jogo em dois sentidos. Primeiro, porque você quis manipular. Aí essa é estratégica. Eu digo, prometo que eu vou fazer tal coisa. E aí você faz o quê? Não cumpre com a regra. Isso é ação estratégica. Há um outro elemento, que é você se auto-enganar. Eu prometo que vou fazer alguma coisa, mas na verdade você não expressou sinceridade, não porque você queria manipular a pessoa, mas porque houve ali uma intenção, até onde você se enganou, mas onde na verdade houve uma não cumprimento da pretensão de validade, porque no fundo, o que você queria era outra coisa. Tá? E tem a dimensão da intersubjetividade, que é a dimensão da inteligibilidade. Não tem como eu falar algo buscando entendimento e não me expressar de uma forma minimamente inteligível para alguém. Por exemplo, eu estava conversando com um colega ali sobre Habermas. Se eu pretendo realmente dar uma aula sobre Habermas, se eu tenho a intenção de realizar uma ação comunicativa com vocês, eu tenho que atender uma determinada exigência, que é produzir um discurso minimamente inteligível. Se eu creio na ação, voltar ao entendimento. Porém, eu posso agir de forma estratégica, e não faltam exemplos desse na academia, onde você não entende muito bem do autor, então você dá uma enganada. Você fala difícil, você dificulta a vida, você faz raciocínios tortuosos. É uma forma estratégica de você, aparentemente, estar querendo se entender ou fazer entender, mas na verdade você está fazendo falso cumprimento da pretensão para enganar o locutor e de repente fazer com que o locutor creia que você realmente entende Habermas, está falando a verdade, está realmente seguindo as regras da cátedra acadêmica e está sendo sincero naquilo que você está falando. Mas na verdade não, você está sendo um belo do charlatão. É sempre possível você fazer um uso estratégico da inteligibilidade. Tá? E quando a gente falou de discurso analítico, qual é um dos problemas quando um paciente vai para uma clínica? A pessoa tem uma fobia, um sintoma fóbico. É uma manifestação ininteligível. E você tem que lidar, você tem que entender por que é que há aquela inteligibilidade que não é consciente. E aí você vai ter que apelar a processos, vai ter que explicar por que a distorção está ocorrendo, independente da intenção do ator. Ou da intenção consciente do autor. Mudei. Segunda parte. Bem, para organizar o entendimento do negócio, que eu acabei de falar, quando você faz diferenciação entre ação estratégica e comunicativo, o que é o agir comunicativo? É quando você está buscando um entendimento com pelo menos mais uma pessoa. Quando você busca entendimento, você tem que fazer o quê? Cumprir essas pretensões de validade. Caso você não as cumpra, você pode parecer que está agindo comunicativamente, mas na verdade fazendo um uso, parasitando a comunicação de forma estratégica. Você pode fazer isso, mas aí você não está no agir comunicativo, você está no estratégico. Muitas vezes, as pessoas até querem entrar no agir comunicativo, mas como elas distorcem as pretensões, não conseguem cumpri-las, algumas vezes a saída vira uma saída estratégica. Tá? Mas o ponto é o seguinte, nessa distinção entre agir comunicativo e agir estratégico, o que é agir estrategicamente? Ele fala, olha, há um agir abertamente estratégico. Nós todos estamos jogando um jogo competitivo. E faz parte do jogo, muitas vezes, que eu possa me utilizar de certas artimanhas para enganar você. Algumas vezes o jogo é um jogo abertamente estratégico, vale a pena. Não pense só em dois empresários ou dois vendedores competindo pelo mesmo cliente. Pode ser, sei lá, Big Brother Brasil. A pessoa vai. É um bom laboratório habermasiano. Como é que as pessoas se utilizam o tempo todo de supostas ações comunicativas para agir estrategicamente. É a regra do jogo. Você tem que utilizar-se, porque há uma demanda de buscar entendimento o tempo todo, cotidianamente, mas você se utiliza estrategicamente porque você é um adversário e quer tirar a pessoa de jogo. Tá?
Isso é um velado, esse é abertamente estratégico, mas há também... Não, abertamente estratégico seria um jogo onde você... Big Brother, que mal coisa, né? Citar Big Brother Brasil como exemplo em aula de Habermas, mas é uma impostura, né? É mais um outro exemplo de Big Brother Brasil. Qual é uma das coisas que acontecem ali? Como você tem uma exigência de agir comunicativamente, para quem assiste, eu não assisto, tá? Eu ouvi falar. É um laboratório. O abertamente estratégico é uma impostura. Muitas vezes, é o veladamente estratégico que deve funcionar. E aí as pessoas falam, você está sendo jogador. Por que você está sendo jogador? Você está botando em questão a sua validade. Você não pode jogar abertamente. Você, mesmo que todo mundo seja jogador, se você mostrar que você é jogador, você está jogando mal. Porque muitas vezes a ação estratégica tem que ser velada. Mas como é que ela vela? Como é que ela funciona veladamente? Em dois caminhos. Pelo caminho da manipulação, engano consciente, e pelo caminho da comunicação sistematicamente distorcida, onde até os indivíduos se enganam sobre o que eles realmente estão pretendendo. Não cumprem as pretensões, não porque eles são maus, porque são safados ou porque eles são manipuladores. É porque você mesmo está se auto-manipulando. Você mesmo pode entrar no processo de autoalienação. Você mesmo pode ser refém de um determinado sintoma que tem uma determinada origem, onde tem manifestações psicossomáticas, tem manifestações discursivas que estão fora do seu controle. E você não consegue, então, entrar numa ação comunicativa de uma forma funcional. Vai lá, Diogo, por favor, próxima. Há vários caminhos de pensar o inconsciente na comunicação sistematicamente distorcida, tá? Mas não vou falar sobre isso, passa. Para terminar a aula, vou falar só o exemplo que ele tem sobre as patologias de socialização e individualização. Isso está no artigo sobre as patologias comunicativas nas preliminares à ação comunicativa. Ele utiliza estudos sobre família, sobre socialização, retoma a psicologia infantil e tal. Aí a gente entende bem como é que ele pensa essa aplicação da questão. Há distúrbios do processo de socialização e formação da identidade. Qual é um dos pontos principais para ter um distúrbio? Muitas vezes há conflitos de identidade. E esses conflitos de identidade levam aos distúrbios de comunicação. Muitos deles ocorrem por falta de reconhecimento. Há ali uma teoria do reconhecimento implícita no Habermas. Tá? Só para vocês entenderem, ele fala nesse artigo mesmo, reconhecimento não pode ser tirado por meio de violência. Reconhecimento só pode ser dado por alguém voluntariamente. E muitas vezes, pela falta de reconhecimento, que é fundamental para o processo de individuação, você pode ter um encadeamento de processos de distorção sistemáticas da comunicação. Famílias, por exemplo, podem ser locais de desenvolvimento de personalidades esquizoides ou neuróticas. Famílias que se reproduzem por gerações formando o mesmo tipo de personalidade. Porque você tem uma situação familiar que leva a um desenvolvimento da personalidade por meio da sua inserção no meio familiar ou por meio da forma como a família se relaciona com o ambiente, que desencadeia um processo onde surgem conflitos de identidade, surgem patologias linguísticas e tal. Bem, ele volta à questão da representação inconsciente, e aí ele fala, quando se faz na psicanálise uma análise, uma tentativa de resolver, de tratar uma representação inconsciente, o que se busca é uma concepção que ele tem, fortalecer o ego, no sentido de torná-lo capaz de processar seus conflitos de forma consciente. O que é processar conflitos de forma consciente? É fazer com que o conflito possa se tornar comunicativo. Haver uma comunicação pública do conflito. Ter possibilidade de o conflito se tornar público e se buscar de forma comunicativa a resolução dele. Não entendi muito bem qual é a importância disso. Sabe o que é importante? Normalmente se fala muito que Habermas é um sociólogo ou um filósofo do consenso. Na verdade, ele está falando que a ação comunicativa é o meio de se lidar com conflitos. E muitas vezes
você tem processos de comunicação, de distorção sistemática, porque você tem meios de reprimir, abafar e impedir que os conflitos sejam verbalizados, sejam tornados públicos. E aí você leva um processo, seja de patológico, seja uma instituição começa a não funcionar, ou uma determinada relação professor-aluno não começa a funcionar, as pessoas começam a agir estrategicamente, as pessoas começam a não cumprir com determinadas regras do jogo, porque o jogo não está sendo jogado de uma forma que o conflito ou o não entendimento entre as pessoas possa se tornar uma busca de entendimento pela comunicação. E a comunicação não distorcida é o uso do entendimento mútuo de forma deslanchada, sem repressão. Vai lá, Diogo. Não vou falar sobre isso, tá? Mas você tem sistemas de cultura, pessoa, sociedade. Na interação com o ego, você tem pelo menos 3 sistemas que se interrelacionam. O processo de socialização e individuação se dá por meio dessa interação entre esses 3 subsistemas: personalidade, sociedade, cultura, na interação social. Vai lá, segue aí. Como ele argumentou lá na pretensão à universalidade da hermenêutica sobre uma teoria da formação que tem na psicanálise. Ele, depois de fazer a sua pragmática universal, ele então se propõe a desenvolver essa teoria por meio de estudos empíricos. Ele busca mostrar como que no processo de ontogênese e também na filogênese, formação da espécie, tá? No processo de ontogênese, há um telos de desenvolvimento cognitivo e moral que, por meio da aquisição da linguagem, o indivíduo, socializando-se, ao mesmo tempo se individualiza. E qual é o ponto dele? Como que há um desenvolvimento da linguagem que pode explicar esse processo de socialização e individuação? Aí ele vai lá para a análise de psicologia infantil, Piaget, desenvolvimento cognitivo, Kohlberg, vai desenvolvendo, vai trabalhando com etapas de formação. De forma bem resumida, você tem, nessas passagens de desenvolvimento, você tem a fase pré-linguística. Depois você vai adquirindo a capacidade de mediar linguisticamente uma relação. Ele fala, por exemplo, da importância que tem do bebezinho começar a entender não. Não faça. Não somente quando entender, não faça determinada coisa, que é o momento que ele vai começar a adquirir a questão do imperativo, obedecer ordens e proibições. Mas quando ele começa a aprender a dizer não, manifestar a sua vontade diante da expectativa de comportamento que outra pessoa tem, é dizer não para a mãe. Ou entender que a mãe, quando diz não, é uma determinada ação imperativa, de ação linguística que estabelece uma aceitação, uma proibição de algo. Essa aquisição de linguagem, para ele, utiliza material de psicologia infantil, é importante no momento de formação de linguagem. Você começa a aprender linguagem a partir dessa dimensão imperativa da linguagem. Mas depois ele vai mostrando que a linguagem vai se diferenciando e se autonomizando, vai adquirindo uma realidade própria. E ele vai mostrando como é que isso ocorre. Começa a surgir linguagem gramatical e proposicional, que começa a se diferenciar de estados afetivos, começa a adquirir uma independência em relação ao contexto, começa a ter uma separação entre discurso e contexto normativo. Você vai aprendendo a diferenciar o que é dito e a referência a normas, a ponto de poder, por meio do discurso, questionar uma norma vigente e não aceitá-la de forma dogmática. Você vai adquirindo a linguagem e vai ocorrendo uma diferenciação entre aspectos que pré-linguisticamente estão misturados. Por exemplo, aquelas distinções categoriais vão começando a ser feitas. Você começa a aprender a diferenciar um estado interior seu do estado exterior. Você vai aprender a fazer mudanças de perspectivas quando você começa a aprender a falar eu, tu, para a criança. Não sei quantos que já viram criança se desenvolver. Há pouco tempo, né? Não há muito tempo, para ter fresco na memória. O aprendizado do eu e tu é importante para a criança começar a aprender a fazer essa mudança de perspectiva. E é difícil explicar o que é eu e tu, porque todo mundo fala eu e tu. Todo mundo é um eu. E quando você começa a aprender que todo mundo é o eu, e pode se referir a um outro eu como tu, é uma mudança não somente de linguagem,
é a aquisição da linguagem que tem elementos cognitivos e normativos que são internalizados no comportamento do sujeito. O sujeito vai aprendendo, vai adquirindo competências cognitivas e normativas por meio da aquisição da linguagem e aprendendo a acioná-las. E conforme a linguagem vai se desenvolvendo, passa aí, por favor, Diogo, você vai tendo uma diferenciação entre o contexto de ação, o interior, a referência normativa, e isso permite, e isso é um ponto importante, não somente um desenvolvimento da individualidade, mas das possibilidades de um conflito acionado por meio da linguagem. Conforme a linguagem vai se diferenciando, conforme aprender a fazer distinções categoriais, aumenta a possibilidade de reflexão diante do mundo e até de uso da linguagem para acionar conflitos. A possibilidade de conflitos por meio da linguagem, ela começa a ser algo que as pessoas podem até acionar por meio das competências comunicacionais delas. Você pode sempre botar em questão uma determinada referência ao contexto normativo. Você sempre pode botar em questão se a pessoa que fala é sincera ou não diante do que ela está falando. Você vai adquirindo competências linguísticas e, ao mesmo tempo, capacidade de enunciar ou refletir sobre conflitos ou potenciais conflitos. Segue aí, pô, Diogo. E conforme a linguagem se diferencia e começa a ter uma organização do discurso externa e interna. A externa é cheia de potenciais conflitos. E aí vem a dimensão de como que um contexto externo do discurso pode levar a uma distorção do discurso. Por exemplo, o professor planeja fazer uma aula de mais ou menos 2 horas e chega e a aula começa meia hora atrasada. O que leva? Uma coerção externa ao discurso. Você começa a ter uma determinada condição de argumentação que é restrita pelo tempo. Na verdade, toda a argumentação é restrita por condições temporais, espaciais, distribuições de poder, formas de interação, quem pode falar há quanto tempo. Estabeleceu-se uma determinada regra temporal. Quem pode falar há quanto tempo? Você tem que ficar olhando para mim durante não sei quanto tempo, para depois poder perguntar durante 20 minutos. Essa organização externa do discurso leva a condições coercitivas sobre o discurso e também organiza o discurso de uma forma que pode levar a distorções da comunicação. Passa aí, por Diogo. 5 minutos, tá? Mas o ponto, e aí eu vou caminhar mesmo para o final, tinha muita coisa para falar ainda, articular com dádiva e tal. Você tem um elemento da organização externa do discurso, como que o discurso se organiza no espaço, no tempo, como estabelece determinadas condições de interação discursiva, distribuição de relações de poder, e pode se juntar, então, pega um Bourdieu para pensar Habermas. Há diversas formas de você pensar como que um discurso, uma interação argumentativa é organizada diante de condições externas ao próprio discurso. Mas o ponto para ele é que o discurso não é só organizado externamente, ele é organizado internamente, e aí vem a pragmática universal. Toda ação comunicativa tem que obedecer àquelas pretensões universais de validade que a gente falou mais atrás. Vai lá, passa aí, por favor, Diogo. E aí vem a hipótese dele, que a gente lê e prepara para o final. O restante eu posso falar conforme vocês forem perguntando. Qual é a hipótese dele, então? A chave para a patogênese da comunicação linguística está em uma certa sobrecarga da organização externa do discurso. É quando a ação externa do discurso age no discurso de forma a distorcer o uso das pretensões de validade que são próprias ao discurso, condições que são transcendentais ao discurso. Esse fardo deve ser transferido para a organização interna do discurso e resulta uma distorção sistemática. A violação da organização interna do discurso faz surgir mutações patológicas dos padrões de comunicação. A comunicação pode ser sistematicamente distorcida somente se a organização interna do discurso é interrompida. Condições externas ao discurso levam a uma interrupção da possibilidade de se realizar as pretensões de validade, de cumpri-las. Por exemplo, há um conflito, só que um conflito não pode ser manifesto. Você vai fazer o quê? Muitas vezes você pode ir para uma ação estratégica. Você não cumpre com a pretensão de sinceridade. E você manipula a pessoa. Muitas vezes como uma forma de manter a interação. Para o bem da interação, você começa a não realizar o cumprimento de uma pretensão de validade.
mas isso é passar por uma ação estratégica. Uma outra possibilidade é famílias com distribuição desigual de poder, de autoridade. E ele fala isso, são extremamente... Quando você faz análise de sociologia da família, você mostra que a nazificação, a personalidade autoritária do período de nazificação, aquela personalidade reificada, ela está muito associada a estruturas de família bastante autoritárias, centradas na figura paternal e muitas vezes gerando uma repressão grande da expressividade do indivíduo. Aí pode levar a um processo de socialização onde o próprio indivíduo não vê como positivo uma determinada conduta comunicativa, pelo contrário, aciona uma disposição de ação mais voltada para uma coerção sobre o outro. Isso é só um exemplo bobo, tá? De como que uma situação de inibição de uma determinada condição, de enunciar algo sinceramente sobre seu estado interior, pode levar a uma determinada formação psíquica que pode tender ao autoritarismo. Ou, por outro lado, você tem uma família onde... Esqueci o que eu ia dizer. Deixa eu continuar aqui, daqui a pouco eu lembro. Isso ocorre somente se a base da validade da comunicação linguística é cerceada de forma subreptícia. Isto é, sem levar a um rompimento na comunicação ou a passagem a uma ação estratégica abertamente declarada e permissiva. Ou seja, ocorre a comunicação sistematicamente distorcida quando os indivíduos não optam pela estratégia declarada, mas quando os indivíduos se veem numa interação onde eles têm que, aparentemente, cumprir pretensões de validade, mas, na verdade, essas pretensões de validade têm que ser não cumpridas porque a condição os impõe isso. A base de validade do discurso é rompida se ao menos uma das 3 pretensões universais de validade, a inteligibilidade, a sinceridade, a coerção normativa é violada. E a comunicação continua, todavia, sob presunção de ação comunicativa e não estratégica, orientada na busca de entendimento mútuo. Isso só é possível ao dividir a comunicação, ao duplicá-lo em comunicação pública e privada. Isso é para entender a hipótese em geral. E ele, depois, eu iria entrar um pouquinho nisso, vai mostrando exemplos de sociologia da família, de como que as pessoas vão fazendo uma violação das pretensões de validade que levam a processos de patologias da comunicação pela linguagem dele. E se quiser até que eu explique o que quer dizer normalidade para ele, eu explico, não é em termos estatísticos. Normal não é o que é comum, normal é no outro sentido. Passa aí para o Diogo, só para entender. Tá, eu não vou entrar nessa questão da retórica, tá? Como é que se junta, como é que se articula a teoria da ação comunicativa com retórica. Tem um modelozinho aqui de pretensões de validade que eu não vou falar, e potenciais de processo sistemático de comunicação que eu não vou falar, e pronto. E só para ensinar lá, é claro que também pode se analisar no contexto do estado social em geral, não só na dimensão da socialização e individuação, mas como surgem patologias da comunicação pública, quando a esfera pública não consegue se diferenciar suficientemente da sociedade civil e do Estado, que leva a uma impossibilidade ou uma dificuldade de se realizar aquilo que ele vê como modelo de democracia radical, que é o modelo da democracia deliberativa. Bem, duas coisas que eu não disse, que eu não tratei e que podemos conversar depois. 3 coisas. Primeiro, exemplos empíricos de como é que ele pensa essas questões, em termos de sociologia da família, individuação e tal. Segundo lugar, há uma possibilidade de convergência entre teoria retórica e teoria da ação comunicativa, que eu trabalho. Em terceiro lugar, há uma possibilidade, para quem já ouviu falar, já logo vai perceber, de uma comunicação entre teoria da ação comunicativa e teoria do dom, onde os modelos de dom de reciprocidade também operam com uma normatividade que leva a potenciais genésicos, potenciais virtuosos de reciprocidade, onde há individualização, socialização, emancipação, mas também a possibilidade de usos distorcidos da reciprocidade para que se leve ou a manipulação de sujeitos, isso tanto na dimensão da família, quanto na dimensão da esfera pública e da política, quanto também a uma
distorção sistemática do uso da reciprocidade. O próprio sistema pode se apropriar, por exemplo, do uso do dom e das regras da comunicação pública para fomentar um uso estratégico do dom e da comunicação, né? Afinal, você pode, por meio de uma aparente generosidade, turbinar seu currículo e se tornar um grande empreendedor ou ser bem aceito nas empresas, porque você faz um uso estratégico do dom. Mas isso a gente pode conversar depois. Era o que tinha para hoje, tá?